Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária, e hoje a gente fala de um assunto meio espinhoso, mas principalmente de um assunto que ele não é nada taxativo, ou que ele não é regra, e ele não vai funcionar de modo universal para a literatura, mas são alguns elementos, algumas dicas que talvez sejam mais voltadas para estudantes de letras, de literatura especialmente, e que são alguns elementos, algumas ferramentas, algumas estratégias que a gente usa para tentar chegar numa resposta do que seja um livro ruim. Então, se de repente você está fazendo uma análise literária e está aí com um livro que você não esteja encontrando ferramentas e elementos para definir ou se ele é um bom livro ou se ele é um livro ruim, a gente pode usar meio que uma listinha das coisas que a gente geralmente observa. Bem, se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, de ativar as notificações e de curtir o vídeo, porque isso ajuda com que outras pessoas encontrem o canal a partir do engajamento das pessoas que... E se você já acompanha o trabalho do Trama Literária, também te convido a se inscrever na nossa área de membros. Temos uma área de membros com valor simbólico, mas que necessariamente é fundamental para a manutenção das coisas que são necessárias para a manutenção de um canal literário. Bem, por que eu começo a gravar esse vídeo? Eu estava conversando com uma amiga esses dias sobre o quanto que às vezes é difícil encontrar na literatura brasileira contemporânea livros que sejam de qualidade de fato. E não é nada necessariamente de isso é um problema da literatura contemporânea, mas é também talvez pelo fato de que hoje a gente tem muito mais publicação, né? A gente tem um mercado que se alimenta de diferentes lugares, a gente tem muitas editoras, a gente tem pessoas que conseguem publicar de modo independente. Então, as pessoas hoje têm a questão de você conseguir um financiamento coletivo que te permite publicar um livro, que eram coisas que até um tempo atrás não existia muito possibilidade, sabe? Antes, para você publicar um livro, você tinha que necessariamente mandar para uma editora, essa editora ia te deixar um tempo ali até te enviar o aceite ou a recusa, aí você ia mandar para outra, enfim, era todo um trabalho que era muito mais moroso do que hoje, que permite com que vários autores, independente de quanta grana eles tenham, eles consigam colocar o seu nome e sua obra no mercado. E isso faz com que a gente também tenha muito campo para selecionar, né? Muita coisa, um campo, aliás, muito vasto, dentro do qual a gente tem que fazer as nossas seleções. Claro que muitas vezes a gente vai se guiar por questão de premiação, que também é uma coisa completamente meio que duvidosa, né? Quando a gente se guia por premiações, porque a gente sabe como essas premiações funcionam, a gente sabe que muitas vezes tem um jogo ali, tem um acordo entre pessoas que já se conhecem. Enfim, a gente não precisa entrar nesse mérito, mas que, de fato, as premiações elas não são uma verdade absoluta sobre o que é um livro bom e o que é um livro ruim, por causa, né, tudo funciona por meio de jogos que não necessariamente a gente tem muito acesso. E quando a gente fala de livros clássicos, que geralmente é o que eu prefiro ler, fica muito mais fácil porque alguém já fez essa seleção por você, ou quando você vai ler um livro, você já sabe pelo que ele é importante. Sabe, quando você vai no livro clássico, já fizeram dezenas e centenas de pesquisas que já falaram sobre por que esse livro é importante, por que esse livro é relevante. Então, quando você vai ler, sei lá, Dom Casmurro, você pode não entender muito da história, ou você pode não conhecer muito sobre o que aquele livro vai falar, mas de qualquer maneira você sabe que tem um dilema da Capitu sobre ela ter traído ou não traído, e que com a literatura contemporânea, claro, não tem como, porque esses livros estão sendo falados sobre eles também contemporaneamente. Mas tem alguns elementos a partir dos quais a gente vai definindo o que é um livro bom ou o que é um livro ruim. Talvez não definindo, mas talvez tentando dizer sobre esse livro, ou tentando falar sobre esse livro, ainda que não necessariamente seja um grande definidor do sucesso, das vendagens, do quanto esse livro ele se torna relevante, enfim. Às vezes um livro com menos qualidade, ele vai ser mais representativo para um grande número de pessoas do que um livro que às vezes tem muita qualidade, mas que não necessariamente conversa com as pessoas de modo muito sincero e genuíno. E aí, esse segundo livro acaba tendo menos alcance. Acho que é talvez sobre isso. Claro que a gente tem algumas regras, talvez muito básicas, como, por exemplo, primeiro, escrita pobre. Então, um livro que ele não tenha inovação na linguagem, um livro que use
uma linguagem muito cotidiana, ou um livro que use, de repente, seja repetitivo em relação às palavras, que não explore o vocabulário. Então, muitas vezes a gente classifica um livro ruim como sendo ruim, porque a linguagem dele também é uma linguagem pobre, é uma linguagem ruim. E não necessariamente isso tem a ver com linguagem popular. A gente pode pegar, por exemplo, O Grande Sertão Veredas, que é um livro que parte de uma linguagem muito popular, mas que constrói toda uma filosofia por trás daquela linguagem que faz com que necessariamente esse livro seja relevante. A gente pode pegar vários do Graciliano Ramos, enfim, então não necessariamente tem a ver com linguagem regional ou com linguagem popular, mas tem a ver de fato com uma linguagem que ela seja limitada, que não explora o vocabulário. Segundo, personagens rasos, estereotipados, simplificados. Geralmente, um bom livro, principalmente aí um bom romance, ele vai contar com personagens que sejam complexos, com personagens que tenham de fato emoções, sentimentos, qualidades e defeitos, características que vão aproximar esse personagem de uma pessoa real. Então, se todos aqueles personagens daquele livro são rasos, são estereotipados, a gente não consegue, é muito difícil classificar esse livro como um bom livro. Então, por exemplo, se eu estou querendo falar de um livro que fale sobre violência contra a mulher, e a personagem daquele livro é caracterizada por elementos muito básicos, então ela é uma mulher, sei lá, professora de 40 anos e que sofre violência contra a mulher, e de repente eu não volto mais para essa personagem, sabe? Tá, ela é uma mulher professora de 40 anos, mas o que? Ela tem, quais são as características dessa mulher? Quais são as qualidades, quais são os defeitos, quais são as angústias, quais são esses medos, quais são as questões existenciais, pelo que essa mulher sofre, pelo que essa mulher se alegra, pelo que o que torna essa personagem de fato algo que a aproxime de uma pessoa. Claro que muitas vezes livros que vão lidar com muitos personagens, eles vão ter personagens rasos e eles vão ter personagens que vão ser, que a gente pode chamar aqui de complexos. Mas necessariamente, se aquele livro só tem personagem raso, se não aprofunda na psique de nenhum personagem, tá muito difícil classificar esse livro como um bom livro, porque nem o personagem é muito bem desenvolvido e muito bem tratado. E isso convida a gente para pensar num outro problema que às vezes a gente encontra muito na literatura. Terceiro, uma construção didatizante barra moralista barra querendo te ensinar alguma coisa. Quando a gente fala de personagens rasos, a gente pode pensar também em personagens que eles não sejam necessariamente personagens com emoções complexas, com sentimentos variados, sentimentos bons e ruins, qualidades boas e defeitos, como comumente uma pessoa tem. Então a gente encontra isso meio que em livros que construam uma dicotomia quase no sentido religioso de bem contra o mal. Então o protagonista ele é bom, ele é sofrido, ele passa por dificuldades, ele passa por problemas, mas esses personagens ele não passa disso. Ele não passa para além do que se diz sobre ele. Ele não passa necessariamente desse estereótipo. Então tá, a pessoa ela pode ter uma carga de sofrimento na vida dela, ter dificuldades, ter problemas de diversa ordem, e aí a gente está falando já de uma literatura que tematize muito questões sociais e poucas questões individuais desses sujeitos, mas ainda assim esse sujeito ele é um indivíduo. Ainda assim eu preciso entender esse livro para além para além das características gerais em relação a pessoas pertencentes a esse ou aquele grupo, como no caso aqui sobre literaturas que tenham como protagonistas mulheres que vão tratar do seu sofrimento, que vão tratar das suas dores. Ainda que seja um problema comum do Brasil, ainda que seja um problema de ordem social, a literatura ela não pode ficar só no problema de ordem social, ela também precisa levar o sujeito que lê a encontrar marcas individuais daquele sujeito que está ali representado, tá? Para além das coisas gerais que caracterizam essa mulher, no caso a nossa personagem de exemplo, o que ela diz sobre si, como ela evoluiu, como ela cresceu, como ela se desenvolveu ao longo da vida, como ela se caracteriza hoje, tudo isso é importante para a gente encontrar personagens com complexidade, personagens que sejam interessantes e que tornam aquele livro individual. E livros com essa tentativa didatizante, moralizante, eles atuam justamente nessa perspectiva, como se ao final daquele livro a gente tivesse que necessariamente sair dali entendendo sobre um problema social, sobre um problema de ordem social. E não que isso seja errado, não que isso seja ruim, mas se
é só isso que o livro tem para oferecer, se é só esse tipo de construção que a gente tem para oferecer, aí a gente tem um personagem muito simplificado. E livros necessariamente didatizantes. A gente consegue encontrar livros diferentes, por exemplo, como o do Itamar Vieira Júnior. Em Torturado, a gente consegue encontrar muito bem um exemplo positivo disso que eu estou falando. É um livro que tematiza questões de ordem social, é um livro que trata, aliás, de diversos problemas de ordem social, mas que necessariamente ele não esconde os indivíduos por trás daquela história. A gente conhece quem são as personagens, a gente se compromete e a gente se sensibiliza com a história individual daquelas personagens, não com o problema social daquelas personagens, ainda que também, mas a gente também consegue se sensibilizar e se movimentar pela história individual daquelas personagens. E isso é uma característica de um bom livro, conseguir fazer essa mescla, né? Ainda que o social seja importante para aquele autor, a gente ainda precisa conhecer mais dos personagens individualmente. A gente pode usar esse elemento das personagens, talvez, para outros elementos de análise narrativa. Quando a gente pega, por exemplo, um livro que ele se passe há 50 anos atrás, mas que esse livro não oferece para a gente um bom contexto daquele momento histórico. Então, como que eu acesso? Como que eu localizo esse personagem dentro do período que ele vivia? Como que eu contextualizo essa história que está sendo contada com um período que é diferente do meu? Então, o tempo, ele existe como um elemento fundamental dos elementos da narrativa justamente por isso, porque ele ajuda com que, sei lá, um livro que eu estou escrevendo agora, um livro que eu estou produzindo agora e que eu falo sobre personagens do hoje, precisa ser compreendido e contextualizável para alguém que vai me ler daqui 50 anos, daqui a 100 anos. E se eu não construo bem o tempo, se eu não construo bem também o espaço, eu não consigo oferecer isso para o meu leitor do futuro. Então, daqui 20 anos a gente tem um mundo muito diferente. Como que esse leitor chega na minha história? Só por meio da personagem? Não tem como. Ele também precisa chegar nessa personagem pelo tempo, pelo espaço. Da mesma maneira que a gente também pode entender que o narrador é uma figura fundamental para um bom texto literário. Claro que aqui a gente está centrando na nossa discussão sobre textos em prosa, mas necessariamente o narrador ele é um elemento fundamental. E ele precisa ser construído muito bem construído pelo escritor. A gente pode ter narradores que sejam oniscientes ou não. A gente pode ter livros narrados em primeira pessoa ou não. A gente pode ter narradores mais intrometidos ou menos intrometidos. Isso tanto faz. Mas, de qualquer maneira, a voz narrativa que eu escolho, o modo como eu escolho conduzir essa narração, precisa ser capaz de sensibilizar o leitor juntamente com a história da personagem. Se eu escolho, de repente, um narrador que não combina com a minha história, né, ou se aquele narrador não combina com a história que eu tô lendo, aquele livro perde muito em qualidade, porque só a personagem ela não dá conta de provocar essa sensibilidade e essa carga de emoção que às vezes é necessário junto do leitor. Esses são alguns dos elementos que eu particularmente considero para tentar entender se um livro é bom, se um livro é ruim. Claro que você pode ter seus outros critérios, mas de qualquer maneira eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links de algumas referências, caso você seja um estudante de letras que queira se aprofundar mais nesse tema. E aí, a partir dessas referências, você pode estudar e entender um pouquinho mais sobre esses elementos que eu fui falando aqui. É isso, até mais!